nossa amiga Lurdinha, Maria de Lourdes Albertini, doutora em Direito Internacional, já está conectada com a gente e nós vamos conversar sobre nacionalidades, como a relação jurídica entre o indivíduo e o Estado. Bom dia, querida, bem-vinda de volta à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Sempre muito bom estar aqui nessa Manhã da Piedade e com essa vinheta linda que vocês fizeram para mim. Lurdinha, o que é nacionalidade? Como você já introduziu, Moninha, nacionalidade é o vínculo político e jurídico que o indivíduo tem com o Estado. A gente sempre pensa, Moninha, que nasce dentro de um país é nacional daquele país. Então, nasceu no Brasil, brasileiro é, né? Mais ou menos. É sim, só que tem uma série de regrinhas da lei brasileira e da lei dos países que vão definir quem é nacional e quem não é nacional daquele país. E, Lurdinha, me explica como a nacionalidade como elemento formador dos países. Pois é. O direito internacional vai dizer que todo país tem que ter uma população. E o direito constitucional vai dizer que todos os países têm que ter um povo. A gente tem que pensar o seguinte, que o Estado, né, que é essa estrutura política que a gente vive nela, precisa ter um território, que a gente já falou do território, né? Precisa ter uma soberania, que é a forma de governar, é o governo, que o nosso governo é o poder executivo, né? Presidente da República, assim, de forma bastante genérica, o Congresso, que é o poder legislativo, e o poder judiciário. E precisa ter um povo, né? O povo é que nos une, que nos faz todos brasileiros. Uhum. Mas a definição de brasileiro é uma definição que está na Constituição brasileira. É ela que vai dizer quem pode ser brasileiro e quem não pode ser brasileiro. Uhum. Inclusive, Lurdinha, até bom para trazer umas perguntas que eu tenho aqui acerca. Meu pai era espanhol. Nós, na minha casa, temos a dupla cidadania. Só que a gente teve um probleminha de percurso, porque meu pai, quando chegou no Brasil, ele se naturalizou. Quando ele se naturalizou, ele deixou de ser espanhol? Depende do que diz a lei espanhola. Se a lei espanhola fala, olha, você, depois que virou brasileiro voluntariamente, se naturalizou brasileiro, você pode ou não pode ser espanhol de acordo com a lei espanhola. Sabe, você estava falando da América, né? A América ganhou, né? Ganhou! Muito de verde, por causa da América. Pois você estava comentando da América e eu lembrei do Aloísio, né? O Aloísio é um jogador da América chinês, que nasceu brasileiro. Hoje ele tem um nome chamado Luo Guofu. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas ele, para poder jogar... Logofu, atacante Logofu. Isso aí. Ele, para jogar lá na China, precisou se naturalizar chinês, de forma voluntária. Agora, se ele perdeu a brasileiro ou não, tem que saber como é que o Brasil está olhando para a situação dele. A priori, a princípio eu tendo a dizer assim, a princípio ele pode ser chinês e brasileiro, mas tudo depende do que a lei da China falou e do que a lei do Brasil falou. Então, no caso do seu pai, ele só perdeu a espanhola se a lei espanhola diz para ele, já que você se tornou brasileiro, você perdeu a espanhola. Isso é muito comum acontecer. Perdeu. Ele, no caso, perdeu. A nossa cidadania veio pelos avós. Então veio pelos avós, que não se naturalizaram brasileiros, né? Não, que nem vieram para cá. É isso aí. E é assim que acontece normalmente, sobretudo países que já viveram situações de conflito, situações de guerra, isso é muito comum. Sabe? O Brasil também fala isso, Moninha, só que não aplica isso com muita ênfase, não. A Constituição brasileira fala que se você resolver ser nacional de outro país, você perde a nacionalidade brasileira. Se você fizer isso de forma voluntária, se não for uma coisa obrigada, ou se não foi por uma questão de descendência, como é o seu caso. Por isso que você tem dupla cidadania. Isso que eu ia perguntar. A cidadania qual a diferença da cidadania e dessa outra palavra que você estava falando
da Nacionalidade. nacionalidade. Qual que é a diferença de ter a cidadania e fazer a nacionalidade? Tem alguma diferença isso? Tem. A gente fala cidadania indiscriminadamente para se referir às duas coisas, mas é diferente. A cidadania envolve também direitos políticos. Então, a pessoa, quando ela nasce com o seu vínculo jurídico, seja por ter nascido no território ou por hereditariedade, filho de, né? Aham. Aí ele é nacional. Agora, se ele vai ter direitos políticos, ou quando se naturaliza, aí ele já tem um vínculo jurídico de nacionalidade. Agora, se ele vai ter direitos políticos, aí é direitos de cidadania. Aham. Alguns países do mundo não fazem diferença, né? A Europa chama tudo de cidadania. Os Aham. Estados Unidos também. Para a Constituição brasileira, existe diferença entre nacionalidade e cidadania. Então, o que vai definir a nacionalidade do país, do povo, é o que a Constituição vai falar, é isso? É a lei do país, né? No Uhum. caso brasileiro, isso está definido na nossa Constituição. Agora, cada país vai definir essa questão na lei dele. Pode ser uma Uhum. Constituição, pode ser uma outra lei, mas isso é mais engraçado que a gente acha que essas coisas são automáticas, não são. E acontece muito das pessoas acharem que são nacionais de um país porque nasceram lá. O caso, por exemplo, sabe o Ronaldo Fenômeno? Ah, Aquele que agora comprou o Cruzeiro? Então, ele teve um filho quando ele jogava futebol lá em Milão, quando ele jogava futebol lá na Itália. E o filho dele é filho de uma brasileira, a Milena, e dele. Naquela época, a Constituição brasileira não amparava essa criança. Então, ela não nasceu italiana, porque a Itália é só pela descendência do sangue, e os sanguíneos, aqui aham. é a nacionalidade definida pela hereditariedade do sangue, e o Brasil não amparava ele, que a Constituição tinha uma outra redação antiga. Ele ficou um tempo sem nacionalidade. Fica apátrida. Por que falar fica pátrida, e aí? Fica apátrida. Ele ficou com uma condição, tem até um blog na internet que chama assim, Os Brasileirinhos Apátridas. Isso aconteceu com várias crianças que nasceram filhos de brasileiros lá fora, no exterior, em países do critério de nacionalidade só do sangue, e eram filhos de brasileiros, e que ficaram num limbo da lei, ficaram aqui Uhum. no vácuo, e eles conseguiam uma situação temporária, para só depois de adquirir 18 anos, maioridade, é que eles conseguiram organizar isso. A Constituição mudou, tá, Moninha? Desde Aham. 2007 que regularizou todo mundo, mas teve esse limbo aí na história do Brasil, olha para você ver. É E verdade. tem mais. Ô, Ludinha, te interrompendo aí, antes de Não, prosseguir, claro, claro, claro. esses países fazem isso para se proteger, porque muitas vezes fala, vamos ter o nosso filho lá fora para ele ter os direitos. E quando esses países fazem essa herança sanguínea, é uma forma de proteção? Essa coisa da identidade nacional. Eu quero manter a minha unidade de nação, o povo italiano, o povo espanhol, o povo. E aí ele só reconhece pela questão étnica. A gente não entende isso muito bem, não, tá? Nós Aham. brasileiros, porque a gente nascidos no Brasil, brasileiro e nascidos no exterior, filho de brasileiro, brasileiro é. Né? A gente Agora, né? Agora, o Brasil adota esse critério com muita clareza, assim, desde sempre, porque é país colonizado, né? Então, para que construísse o sentimento de nação, de povo, era preciso reconhecer o local do nascimento como uma forma de reconhecer a nacionalidade. Aí, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei como é que está a lei recente, tá? Porque eles andaram mudando muito essa lei lá de imigração. Às vezes a pessoa vai lá só para ter o filho, porque depois puxava os pais para também se tornarem norte-americanos, para se naturalizarem. Então acontece muito isso. Países mais jovens, né, como é o caso dos países das Américas, eles tendem a ser, eu estou falando assim, Moninha, porque eu não conheço a lei de todos os países da América. Aham. Não, mas tá Mas claro, tá claro. eles tendem a ser local do nascimento uma regra, junto com a coisa da hereditariedade
daqueles brasileiros que estão lá fora, daqueles membros desse país que estão no exterior. E os europeus, na construção do Estado-nação, né, desse Estado que eles têm lá agora, começaram a construir essa identidade pela origem do sanguínea. Então, é isso que aconteceu com você, o que acontece com várias pessoas que nascem filhos, netos, bisnetos, que têm um ancestral lá naquele país, né? Isso é muito comum para países europeus, que é os sanguíneos. Lurdinha, no caso do Ronald, então, né, que ficou nesse limbo aí, como que fica direitos e deveres desse ser? Então, eles ficam todos muito confusos, porque ele é tratado como estrangeiro. Em todos os E lugares. aí, isso. Olha, isso é tão grave, esse negócio de ser apátrida, é tão sério. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, que é o órgão que cuida dos refugiados, os apátridas, eles devem ser no mundo hoje em torno de 10 milhões de pessoas, Moninha. É muita gente. É muita gente. Tem uma moça que morou aqui em Belo Horizonte, ela chama Marra Mamo. Ela nasceu no Líbano, filho de um casamento interreligioso, uma muçulmana com um católico. E no Líbano, isso é um casamento... Não é aceitável. Não aceitável. E ela nasceu apátrida por causa disso, ela e os irmãos. Ela tem livro, sabe, escrito em inglês, ela mora no Brasil. E a situação do apátrida é que ele não tem direito a nada. Ele fica protegido pela lei internacional. Vai sumir aqui, né, Moninha? Mas eu tô te ouvindo bem. Voltou. Voltei. Então a pessoa fica numa condição apátrida. Por isso, esse blog aí que eu te falei foi interessante na época, porque foi uma situação de protesto. Olha, a gente está no limbo jurídico, né? A gente fica sem proteção nenhuma, proteção nenhuma. Consegue trabalhar, algumas coisas consegue fazer, mas não consegue fazer muitas coisas não, porque tem uma limitação, porque tudo começa a partir da nacionalidade. Quando a pessoa nasce, faz a certidão de nascimento. Exatamente. Como que fica o documento desse povo? Sem nacionalidade. Fica lá sem nacionalidade. Eventualmente aparece até assim, apátrida. Você acredita? Mas conseguem tirar a identidade, passaporte, essas coisas? Pois é. Depende do país. Eles precisam sair pedindo. Os apátridas têm que sair pedindo. No caso dessas crianças, ficou numa situação temporária em que vários documentos foram tirados porque eles tinham a expectativa de, quando completassem 18 anos, poderem regularizar essa situação com o Brasil. Entendeu? Então, eles tinham documentos, mas tudo fica numa condição provisória. Agora, no caso da Marra Mamo, né, que ela era apátrida, ela pediu para o Brasil para vir para cá, chama laissez-passer, que era o documento de viagem para os apátridas. Ela veio para cá, e aí a lei brasileira fala que, estando aqui por 4 anos, por 5 anos, pode requerer a naturalização. Hoje, então, ela é uma brasileira naturalizada, entendeu? Entendi. Aí, o país tem que admitir a pessoa, sabe? Tem que acolher essa pessoa que está apátrida, entendeu? E nesse tempo, então, que ela fica como apátrida, qual que é o vínculo que precisa ter para ela naturalizar? Ela não existe. Oxi. Ela precisa... Horrível, né, o que eu falei? Mas ela não existe juridicamente. Entendi. Lurdinha, alguém... Ela precisa de um documento de viagem para ir para um país. Ela pediu para 20 países, Moninha. Só o Brasil deu para ela o laissez-passer, que é um documento de viagem, para ela sair do Líbano e vir para cá, ficar aqui o tempo necessário da lei brasileira para se naturalizar brasileira. Entendido. Alguém que nasce brasileiro pode deixar de ser brasileiro involuntariamente? Involuntariamente, não. Porque a Constituição, ela fala o seguinte, que se a pessoa se naturalizar por questões de vínculo sanguíneo, ou porque ela foi obrigada para poder permanecer naquele lugar, trabalhar,
exercer os direitos dela naquele lugar, é uma exigência da lei do país, não perde a brasileira. Agora, se ela fez isso voluntariamente, perde. Só que isso não é automático. E, na verdade, os casos que o Brasil aplicou mesmo esse dispositivo da Constituição foram só 2, porque tinha um crime envolvido e tinha processo de extradição para o exterior. Entendi. Lurdinha, uma última pergunta. Sim. Vou voltar para o meu exemplo. Vamos lá. Eu casada com um filho de português, meu marido tem cidadania portuguesa, tá tirando a cidadania portuguesa para os meninos. Isso. Aí eu exatamente ontem, eu questionava, gente, mas para que esse tanto de cidadania, gente? Pra quê? Aí eu te pergunto 2 coisas. Uma, a pessoa pode ter até quantas cidadanias? 2, para que esse tanto de cidadania? Se tem um mercado, o comum europeu, já está todo mundo junto, já tem a espanhola, qual a necessidade também de ter a portuguesa? Pois é interessante essa pergunta. A pessoa pode ter quantas nacionalidades ela quiser e os países permitirem, entendeu? Entendi. Se a lei de Portugal não falar nada, se a lei da Espanha não falar nada, se a lei brasileira não impede, ela pode ser portuguesa, ela pode ser espanhola, ela pode continuar sendo brasileira. No caso aqui, é por hereditariedade, como eu falei, então é uma exceção da Constituição, tudo ok. Por que ter mais de uma? Porque, de repente, olha só, né? Já que nós estamos em contexto de conflito internacional, de guerra, como o caso lá da Ucrânia, de repente, a Espanha fica de um lado na guerra e Portugal fica do outro, por exemplo. E aí, eles estão lá na Europa, estão estudando na França, sei lá, né? E aí, cada país correu para um lado no conflito, por exemplo. Se eles têm as duas, eles podem ficar resguardados, protegidos, pelo menos por uma nacionalidade, se a lei de Portugal e a lei da Espanha não entrar em conflito, entendeu? Entendi. Então, a vantagem é essa. Agora, às vezes, a pessoa se sente mais português do que espanhola, ou mais espanhola do que portuguesa, né? Já me aconteceu um caso, nós temos tempo, Moninha? Pode ficar à vontade. Aqui, teve um caso de umas alunas, uma aluna que me procurou. Elas queriam ser da República Tcheca, lá do leste europeu. Aí eu olhei, mas tinha um problema no caminho, no meio do caminho, foi o casamento do avô no Brasil que acabou atrapalhando isso. Mas, na época que o avô veio para o Brasil, a República Tcheca era território da Áustria, pertencia à Áustria. Aí eu falei para elas, mas vocês podem ser austríacas. Elas falaram comigo assim, austríacas a gente não quer ser. Eu achando que elas queriam a utilidade da nacionalidade, que é estudar fora, né? E tal, enfim, era também, mas era demais para elas ter a nacionalidade do dominador, sabe como é que é? Daquele que subjugou, entendeu? Então tem essas coisas, né, que a gente tem que depois olhar também, né, na hora. Agora, por uma questão prática, assim, ter as duas, se tá tudo ok, uma não vai atrapalhar a outra e nenhuma vai prejudicar a brasileira, tudo bem, entendeu? Entendi. Não tem nenhuma desdobramento disso aí. Não. Lurdinha, muito obrigada pela sua presença aqui. E as suas considerações finais? Eu que te agradeço sempre, Moninha, é um enorme prazer estar aqui participando desse programa. E as minhas considerações finais sejam nacionais os lugares onde o seu coração está. Eu acho que é por aí, entendeu? Ah, que lindo. Lindo isso mesmo. Seja nacional onde seu coração está. A maior alegria, né? Isso mesmo, eu acho isso. Olha, gente, o Instagram de Lurdinha tá aqui, @Maria de Lourdes Albertini. Vai lá, segue, manda pergunta pra ela, tira dúvida. Lurdinha todo dia posta coisa importante lá, bacana pra gente ver, vai lá. Lurdinha, muito obrigada, querida. Deus te abençoe, um beijo. Beijo, tchau. Tchau.